recebe a denominação de plexo, né? E aí esses corpos neuronais que moram aí nesses plexos submucoso e periférico, eles também são multipolares, todos, né? Lembrando aquela regra, a maioria dos nossos neurônios é do tipo multipolar, tudo bem? E aí a via que acompanha esses neurônios desses plexos é chamada de célula neuroglial entérica. Então sempre eu tenho o neurônio com o seu corpo mais a glia ou parte dele, que geralmente é o axônio, né? Geralmente não é o axônio mais a glia. Alguma dúvida até aqui? Então quando a gente for olhar a parte de gânglios, nós temos lâminas do gânglio sensitivo sensorial, nós não temos do simpático e nós não temos do parasimpático. Eu vou mostrar outros locais para vocês terem, que não lâmina que vocês têm aí na caixa. E nós temos, claro, o plexo mientérico submucoso. Como o mientérico é mais fácil da gente ver, vocês já sabem, já viram, a gente vai optar por esse do que o submucoso. Mas já foi mostrado em sistema digestório para vocês, né? Tá? Vamos sim. Nervos. O que são os nervos em termos de definição? Um conjunto de fibras nervosas ou axônios, então já falamos de parte de neurônio, não deixa de ser tecido nervoso, né? Acompanhado pela sua glia periférica, que é o neurônio ósseo, né? A antiga célula de Schwann, se quiser usar essa denominação, ok, né? Sentido aí de resposta. O correspondente do neurônio ósseo na parte central é o oligodendrócito. Lembrando aquelas diferenças que nós já falamos sobre eles, né? Um axônio na parte periférica necessariamente tem que ter vários neurônios ao longo do seu percurso, e na parte central um oligodendrócito é capaz de produzir mielina para vários axônios, né? A gente discutiu isso na aula passada. Tudo bem até aqui? A principal função do neurônio é fazer ou sintetizar ali a membrana dele, a bainha de mielina. E finalmente, outra coisa só para a gente passar. Eu já tinha passado a informação também. A maioria dos nervos é mista. Mas existe nervo sensitivo e existe nervo motor, né? Mas a maioria é mista. E a gente vai discutir isso já já. Outra coisa que eu já adiantei também é que os nervos apresentam bainhas conjuntivas, semelhante ao tecido muscular estriado esquelético. Então a bainha mais externa de um nervo é chamada de epineuron. A bainha que reveste fascículos nervosos, que é continuidade desse epineuron, é o perineuron. E a bainha mais em contato com o axônio, depois do neurônio ósseo, né, que está envolvendo ele, é o endoneuron. Tudo bem? Pois não. Professor, o neurônio ósseo não faz parte da via periférica? E é a via periférica. Bem, a via periférica é nervo, é o neurônio ósseo. A via periférica dos gânglios são essas. Entendi. A célula neuroglial entérica seria só dos plexos. Só dos plexos. E a célula satélite capsular seria Dos gânglios, da parte autônoma simpática, parasimpática e sensorial. Ok? Posso seguir? Eu não posso generalizar que o oligodendrócito ele inicia corpos celulares, porque ele também pode mielinizar aquelas fibras, por exemplo, nojo de tipo 1, né? São mais curtas, elas nem sabem se precisam, né? Fala assim, oligodendrócitos mielinizam só corpos celulares. Isso é mais, né? Só. Ah, entendi. O corpo nunca tem mielina. Tá. Nem dendrito vai ter mielina. É só. A mielina é sinal, é só. Então ela pode estar presente em loja tipo 1, ou sobre grandão, não está presente em loja tipo 2 na parte central. Mas aí é o oligodendrócito que vai fazer isso. Mas presta atenção, você tem um axônio, o corpo mora lá na parte central. O axônio está aí, mas continua nele, dentro da parte central. Então essa mielina é outra coisa. No momento que ele sai da parte central, tem a sua função neurológica. O mesmo axônio tem mielina de tipo células. A gente vai mostrar. Mas aquele que tem mielina é só de axônio. Posso seguir? Tá. E aí nós temos o outro representante da parte periférica, que também é constituído de tecido nervoso, que são chamados de receptores nervosos ou
terminações nervosas. Essas terminações podem ser de dois tipos, ou os receptores podem ser de dois tipos: sensorial ou sensitivo, e os efetores ou junções neuroefetoras, que a gente vai ver já já do que se trata. Uma delas vocês conhecem, a junção neuronal. É uma junção efetora. A gente vai ver novamente. O que eu coloquei aqui? Toda terminação nervosa sensitivo-sensorial, ou receptor sensitivo-sensorial, todo não. Uma parte que a gente vai ver pode ter o axônio, que é o final do axônio, né? Está aí presente. O axônio envolvido por uma outra célula presente que lembra a célula neurolemócito, célula de Schwann, mas ela tem outro nome, chamado de célula lamelar ou célula perineural. Então vamos pensar, lembra do corpúsculo de Walter-Martini, que a gente viu a cebola? Ele tem um axônio lá dentro, e aquelas lamelas da cebola, que lembram da cebola, são essas células aqui, chamadas de lamelares ou perineurais. Tudo bem? Não são mielinizantes, aquela parte final lá da cebola não tem mielina. Ok? Pode falar. A mesma coisa. Outra célula. A gente vai falar já disso. Tudo bem até aqui? Então já a gente vai falar, a gente vai começar por esses receptores e vocês vão ver que existem basicamente 4 tipos. Um deles tem revestimento por uma célula semelhante ao neurolemócito, mas ela não fabrica mielina. É só para proteger o axônio ali nessa região. Né? Então a gente tem essas terminações nervosas desses receptores encapsulados, que é o caso, mais Walter-Martini, Buffini, Krause. Os não encapsulados são, por exemplo, terminações nervosas livres, né, que não tem nada revestindo o axônio. Tem um que é só célula, que a gente vai ver, o disco de Merkel, vocês lembram dele? A gente vai pele. É um receptor que é célula, que está ali presente. E a gente vai falar do outro tipo. Então são 4 ali, sensitivas, porque as motoras ou referentes a gente vai falar depois. Né? E dentre elas, a junção neuronal é uma. Né? Isso aqui é o resumo geral desse assunto que a gente vai começar a falar agora. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam que é, se é tecido nervoso, eu tenho que ter corpo do neurônio, partes dele, que é o axônio, mais a glia que acompanha. E essa glia em cada região recebe um nome diferente. Tudo bem? Alguma dúvida? Eu tenho que saber o nome dessa glia, infelizmente tem. Né? Tá, vamos seguir. Aí está representado no esquema, basicamente, as estruturas que saem ou que chegam aí na parte central do sistema nervoso. Basicamente, está sendo mostrado aí são nervos, né? Mas claro que existem os gânglios, claro que existe na ponta aí de cada axônio que está dentro de um nervo, esses receptores sensoriais, essas terminações sensoriais ou efetoras, né, que a gente vai ver. Só para recordar, então sempre onde está tendo ou assim, a resposta se inicia através de um estímulo, e para isso a gente tem um receptor sensitivo para esse estímulo, seja ele qual for, a gente sabe que o axônio desse axônio presente vai fazer parte de um nervo que normalmente é misto, não tem só fibra nervosa sensitiva ou aferente, e ela vai levar esse sinal para a parte central, aquela história que a gente já conhece. Né? E aí a parte central, seja ela encéfalo ou neuroespinal, processa essa informação vindo do meio externo ou do meio interno, né? E ela, uma vez elaborada, vai para a região que a gente chama de órgão efetor, pode ser uma glândula, pode ser um músculo, pode ser um músculo cardíaco, pode ser um músculo liso, enfim. É o órgão efetor, né? Que vai, na verdade, levar a informação processada para ele gerar uma resposta. Né? E aí a gente sabe que os axônios cujos corpos moram lá na parte central ou em gânglios, né, na parte periférica, eles vão, na verdade, levar essa informação para o órgão efetor via fibra, o axônio, fibra nervosa, o axônio eferente, aquela noção de aferente e eferente. Né? Todas essas fibras moram dentro de nervos. Então, a maioria dos nossos nervos é mista, coisa que a gente já tinha visto. Né? Por isso aqui não é novidade. Segue o mesmo padrão da informação que a gente já tinha antes. Tá. Vamos olhar agora esse esquema. Nós temos aí um neurônio pseudounipolar,
o esquema dele, então eu já sei que ele mora lá no gânglio da raiz dorsal da medula espinhal. Ele é exclusivo dessa região. E esse gânglio é sensorial ou sensitivo, né? Esse neurônio tem um único axônio que parte do seu corpo e ele se divide em dois. Essa ramificação que eu estou mostrando, receptor final do nervo, é uma porção de um axônio. Mas você lembra que tem vários axônios aí. Só está representando um. Caminha dentro do nervo, vários. Né? E esse final aqui pode ser, por exemplo, se a gente pensar em pele, sensibilidade geral, tato, pressão, a gente está vendo aí um receptor de pele tipo mais, né? É o que a gente viu. Isso vai mudar de local para local. Que o início do próximo assunto que eu vou falar, desses receptores. Então a maioria da informação sensitiva-sensorial vem desse neurônio pseudonipolar. Então existe a sensibilidade geral, que é dele, que a gente vai ver já já. E existe um outro tipo de sensibilidade, que é do sistema sensorial, que é uma sensibilidade especial, que é visão, audição, tudo bem? Equilíbrio, gustação, olfação. Não é esse mesmo neurônio. Acho que é o Bruno. Algum Bruno me mandou e-mail perguntando sobre isso e eu respondi. Quem foi? Foi você, Bruno? Foi. Você chegou a ver a resposta? Sim. Tá. Então não é o mesmo neurônio. Ok? Tá. Esse aqui é a sensibilidade geral que a gente vai falar. Esse axônio funciona como uma fibra aferente no seguinte sentido, não é que ele é dendrítico, mas é aquela fibra que é axônio que vai levar a informação da parte periférica, seja ela externa, mais externa ou interna de uma víscera, para a parte central. A mesma versão, né, que a gente tem. E aí lá na parte central, no caso ele está esquematizando a região espinal, ele vai processar e vai mandar a resposta. Ele não tem a parte referente ao motor aqui, como resposta no esquema, né? Tá. Ele está falando do nervo que conduz, isso é o nervo espinal, né? Uma coisa que eu quero já deixar clara é que não existe nesse gânglio da raiz dorsal sinapse. Todos os gânglios autonômicos, simpático ou parasimpático, têm sinapse dentro dele. Esse não tem. Onde que vai ser a sinapse? Lá dentro da substância cinzenta da medula espinal. Então não tem, esse gânglio sensorial, sensitivo, da raiz dorsal, não é uma estação sináptica. É sinapse aí. Tudo bem aqui? Isso aí eu acho que não era novidade, porque a gente mais ou menos já sabia também, né? Tá. Vamos olhar agora e tentar montar toda essa história. Reparem que eu tenho tracejado em negro e eu tenho uma linha contínua em azul, de ambos os lados. O lado que é aferente, que está levando informação para a parte central, e o lado que é eferente, ou motor, que está levando a informação processada da parte central para um determinado local. Esse órgão efetor pode ser um músculo liso, um músculo esquelético, no caso aí, a glândula, o cardíaco, e assim por diante. Né? Vamos começar pelo que está tracejado em negro. Então, o que está sendo mostrado aí? Os receptores cujos neurônios pseudonipolares, o axônio dele vai funcionar como dendrito, vai fazer parte desses receptores, são todos os receptores da pele, músculo, que tem receptor que a gente vai ver, e tendão. Então, tem receptores que a gente fala, não é só a pele que a gente viu, mas internamente existem receptores. Né? Então, quando a gente fala estímulo que possa vir da parte mais externa ou da parte de vísceras, dentro do nosso corpo. Né? Então, essas terminações desse axônio pseudonipolar, que é uma terminação sensorial, ela vai levar um estímulo para a parte central para ser processada. E essas fibras são chamadas de aferentes somatosensoriais. Tá. Uma vez processada essa informação, a informação vai ser levada, tudo dentro de nervo, elas moram no mesmo nervo, por fibras motoras ou referentes somatomotoras, e ela vai acabar, muitas vezes, no músculo estriado. Já eu vou mostrar outro local que ela vai acabar. Bem? Vamos olhar no azul. O azul agora, os receptores ou as terminações nervosas sensitivas moram em vísceras e vasos.
Ele vai levar também através de um neurônio pseudo-unipolar essa informação para a parte central. A parte central elabora a resposta que vai vir via fibras ou axônios referentes visceromotores, porque é basicamente de órgãos viscerais, né? E agora, olha lá, vai fazer sinapse dentro de um gânglio. Então isso aqui é o gânglio da parte autonômica, pode ser da parte entérica, né? E aí vai para o órgão efetor. A gente vai ver essa história ao longo do tempo, a gente fala de gânglio, né? Tá. E aí pode ir para o músculo liso, pode ir para o músculo esquelético, pode ir para a parede de vaso, pode ir para a glândula e assim por diante. Outros locais que são somatomotores são mais restritos. Eu não queria falar muito disso, que a gente chama de visceromotor, que são musculatura esquelética vindo de origem embrionária de outros locais, tipo do arco faríngeo. Eu acho muito complicado a gente ficar falando sobre isso. Então, por isso que não menciono muito esse tipo de coisa, né? Então, tirando isso, opa, deixa eu voltar. O que eu quero que fique claro aqui? É que eu sempre tenho uma região que vai levar o estímulo da parte central e uma que vai levar a informação processada da parte central para um determinado local. A ponta desses axônios são as terminações nervosas, ou os receptores. Desse lado sensorial, desse lado efetor. Tudo vai caminhar dentro de um mesmo nervo. Não é que tem só um nervo para a parte sensorial e outro nervo só para a parte efetora. Não existe. A maioria caminha no mesmo nervo. Né? Muitos envolvem neurônios pseudo-unipolares, outros não vão envolver. Foi aquilo que eu falei. Sensibilidade geral envolve ele. Sensibilidade especial não vai envolver esse gânglio. A gente vai ver já. E nem sempre o pseudo-unipolar está presente, né? Nessa história, né? Em termos de sensibilidade. E o órgão efetor, que vai para a resposta, pode ser o somático, o músculo esquelético, ou outras coisas onde quem vai participar aí é a parte autônoma, simpática, parasimpática, basicamente, e a entérica. A gente esquece que existem estímulos que vêm de víscera. Né? Então a gente não pensa nisso, a gente pensa só no que vai controlar a víscera, mas a víscera também dá estímulo para a parte central, essa parte sensorial, muitas vezes é esquecida. E isso fala da parte motora. Por isso que eu coloquei aí. Existe tanto na parte somática quanto na parte visceral, visceromotora, enfim, a parte sensorial e a parte motora. Dá para entender isso? Existem os dois aí. Né? Pois não. Sim. Não é que ele vai vir de uma víscera, a resposta já foi elaborada. Isso que você falou é esse aqui. Não tem sinapse dentro do plano. O estímulo da víscera, a sinapse pode dar na parte central. Agora, quando volta a resposta para a víscera, para ela exercer uma função, vai ter sinapse dentro de um gânglio. Isso aqui é a parte autônoma. Ok? Sempre. Sim. Mas não necessariamente todo estímulo sensorial envolve esse tipo de nervo. Que é o que a gente vai ver agora. A parede muscular da tibiária é igual a parede, já que é Começar músculo liso. Você acha que na parte somato-sensorial ou víscero-sensorial? Esse é o assunto. Okay? Geralmente o completo é músculo esquelético, efêmico, não. O resto do músculo, parte ou parte médica. Posso seguir? Sim. Tá. Isso aqui é bem raro, bem convencionado. Vamos falar dos sentidos agora. Nós temos dois tipos de sensibilidade. Ou os sentidos especiais, olfato, gustação, paladar, audição, que é orelha, né? Orelha interna, que a gente vai ver, e a visão. Esses sentidos especiais não envolvem o neurônio pseudo-unipolar. Vocês vão ver. Agora, os sentidos de sensibilidade geral, que é a somática, que é a visceral, envolvem o neurônio pseudo-unipolar. A gente acabou de ver aqui, ó. É essa história. Tudo bem? Então, eu estou falando dessa região aqui, né?
Quando a gente está falando de sensibilidade para ir para a parte central, a geral envolve esse neurônio pseudomotor, que é essa, né? Junto com as sensações táteis, térmicas, dor, proprioceptiva, que é de músculo, né? O estrato esquelético, enfim, e mais a visceral, isso envolve o pseudomotor. Aqui não. Vamos ver como é que é isso. Então, existem dois tipos de terminações ou receptores sensoriais. Um, que é aquele axônio final do neurônio pseudomotor, dá para entender isso? É esse aqui. Outro que não é. Ok? Aqui é tudo neurônio multipolar, né? Que a gente vai. Tá, vamos começar então a classificar esses receptores sensoriais. Eles podem ser classificados quanto à localização. Nós temos aí os esteroceptores, ou aqueles que captam estímulos externos. Luz, som, temperatura, são tipos de receptores que captam esse tipo de estímulo. Depois nós temos a segunda classe, interoceptores ou visceroceptores, estímulos internos e a maior parte aí viscerais. Mas também, olha lá, fome, sede, dor ou pressão da víscera, porque tá doendo no estômago, como que é essa história? Porque tem receptor sensorial aqui, que já elaborou a resposta e a resposta tem dor, né? E nós temos os próprios receptores, que é aqueles que dão a noção. Agora que vai ter a Revolução de 32, vai ter a Revolução da Baía do Bloco. São aqueles receptores sensoriais que vão dar para o indivíduo como resposta já elaborada, claro que tem o sensorial e depois tem o eferente, o efetor, né, o motor. O que eles vão dar? A sensação de posição do corpo, tensão de musculatura esquelética e assim vai. Isso aqui envolve mais tecido muscular esquelético. E a gente vai falar de cada um. Quanto ao tipo de estímulo agora, vamos ver o tipo de estímulo. Olha lá, nós temos os quimioreceptores, nós temos os mecanoreceptores, nós temos os fotoreceptores, os termoreceptores, os nociceptores e os osmoreceptores. Claro que ninguém vai ficar decorando assim, cada um, mas olha agora. Vamos pensar, mecanoreceptores, vocês conhecem? Quem são os mecanoreceptores que a gente já falou? Mais, nervatine. Quem são os quimioreceptores? Os que estão lá da olfação, gustação, né? São substâncias químicas. Quem são os fotoreceptores? Cone, bastonete. Bem, esses são os receptores, não é neurônio bipolar. Bem? Quem são, por exemplo, mecanoreceptores aqui entra, por exemplo, a vibração que a gente vai ver na orelha interna da endolinfa, que pode circular tanto na cóclea, vai circular, como nos canais semicirculares, dutos semicirculares, e essa, vamos falar assim, essa vibração das células pilosas é que vão dar o estímulo na célula pilosa para a gente ter a resposta como audição ou equilíbrio. Então assim, eu estou falando no geral e a gente vai ver cada um para vocês entenderem o que está sendo falado. Então o mesmo receptor, ele pode ser classificado quanto à localização, quanto ao tipo de estímulo e assim, como a morfologia, né? Vamos ver agora a morfologia, que é o que mais nos interessa. O primeiro tipo de receptor, olha lá, é o não encapsulado, é o A. E olha de quem que ele faz parte esse axônio, do neurônio pseudomotor. Vocês estão vendo aí? Tá, ele mora num gânglio da raiz dorsal, gânglio espinal, gânglio sensorial, sensitivo, enfim. E quando a gente olha a ponta dele, isso é a periferia, né? Que pode ser de uma víscera, pode ser a pele. Isso aqui é a parte central, para onde ele vai mandar o seu outro axônio, para fazer sinapse lá dentro da parte central. Então existe sinapse no gânglio, né? Tá, quando a gente olha essa parte do axônio, repare que ele não tem um revestimento externo, é só o axônio. E aí a gente tem vamos falar assim, a classificação sem linhar todos os receptores não encapsulados. Terminações nervosas livres é um tipo,
terminações do folículo piloso, é outro tipo, e olha lá a terminação de Purkinje, o disco de Purkinje, que a gente tinha visto na aula de pele. O que é essa terminação? Era uma célula de Merkel que ficava na camada basal germinativa e vinha um axônio ali e formava o disco. Né? Esse axônio que chega aí, que é de um neurônio unipolar, ele não tem revestimento, né? É só o axônio. Então nós vamos mostrar já essas terminações que vocês vão ver. Geralmente não. Essas terminações, a grande maioria é na pele. Né? Vamos ver as encapsuladas. Para ser encapsulada, eu tenho que ter aquela célula que não fabrica mielina, mas que é semelhante ao neurolemócito. O neurolemócito compõe um axônio. Lá no final, ele não vai envolver esse axônio e formar a mielina. Né? Então é esse tipo de célula que passa a ser chamada de lamelar ou perineural. E aí nós temos como receptor, e ele está mostrando aí o vácuo Pacini, só no esquema, mas nós temos o Pacini, Meissner, o Ruffini e o Krause. Todas aquelas camadas que envolvem o axônio nessas terminações encapsuladas são essas células lamelares. O nome dela é célula lamelar. Né? O semelhante aí, ou na verdade, correspondente ao neurolemócito, não mielinizante, né? Que não fabrica mielina. Depois vamos ver a C. A C é uma terminação celular, é uma célula, cujo axônio vai fazer sinapse com um neurônio específico da área sensorial. Quem é ele? O corpo dele tem 2 prolongamentos, ele não está dentro do gânglio, é que ele está mostrando só não é o gânglio da raiz dorsal da medula espinal. Isso aqui não é um neurônio pseudonipolar, eu quero que vocês entendam. Ele colocou dentro de um gânglio sensitivo, mas não é o da raiz dorsal. Que tipo de neurônio é esse aqui, ó? Bipolar. Então, esses neurônios bipolares, que estão associados com o sistema sensorial especial, ele vai morar dentro de um gânglio. Por exemplo, lá na orelha é o gânglio espiral, vocês já ouviram falar. Bem? No olho tem outro gânglio. Eu quero que fique claro para vocês que vocês vejam. Tem uma célula sensorial, no caso aí na orelha a pilosa. Se fosse na visão, na retina, quem é? Quem são os fotorreceptores da retina? Cone e bastonete. Né? E eles vão fazer sinapse, que é uma deixa de ser um neurônio bem modificado aí, com uma célula bipolar que é exclusiva, né, do sistema sensorial, e ela vai fazer parte aí de um nervo sensorial agora. E vai lá levar o estímulo para a parte central. É diferente desse resto. Esses dois são células bipolares, esse não é. Né? E a última célula aí é o fuso neuromuscular, o órgão tendinoso do Golgi. Repara, é uma célula, uma terminação que está lá dentro do tecido muscular e o seu axônio vai direto para a parte central. Não tem gânglio na história. Isso aqui é o mais importante para a gente, considerando os anteriores, pensando em localização, pensando em. A gente já falava quanto a localização, quanto ao tipo de estímulo, para a gente interessa a morfologia. Então eu tenho 4 tipos de receptores, que é o que a gente vai começar a ver agora. Né? Os não encapsulados, os encapsulados, os celulares, que eu dei um exemplo aqui, e o fuso neuromuscular, o órgão tendinoso do Golgi. Todos esses são sensoriais ou sensitivos. Né? Quais envolvem pseudonipolar, o neurônio pseudonipolar? O A e o B, só. As encapsuladas e as não encapsuladas. O C e o D não envolvem esse tipo de neurônio pseudonipolar. O C é para sensação, para sensibilidade especial. E o B é basicamente musculatura esquelética. Tudo bem? Quando você estudar a retina do olho, a gente vai voltar a falar. Espera só um pouquinho, espera a sequência. Okay? Hoje a gente vai dar mais ênfase para esses aqui. O resto vai ver orelha, olho em seguida, a gente vai entender o seguinte. O bastonete eu sei. O bastonete está nessa região, ele vai fazer sinapse com o neurônio bipolar. A comunicação com ele.
que a célula de Merck é uma célula da camada basal germinativa que vai receber um axônio pelado sem estar encapsulado. Ele é desse tipo aqui. Não é celular, é o axônio terminando na célula de Merck. Ele vai ao axônio. Não é a célula o próprio receptor, entendeu? O conjunto que forma esse receptor não encapsulado. Pois não. O neurônio muscular seria muscular? Multipolar. Na verdade, o uso neuromuscular, ele é definido como uma célula muscular esquelética modificada. Tem capacidade de fazer essa comunicação. O sistema do coração? Sim. Mais ou menos que nem ela. Como essas células aqui, pilosas e a célula, os cones e bastonetes, que não são neurônios, são receptores, cujo axônio, ou na verdade, cujo prolongamento dele é uma célula modificada, faz sinapse com o neurônio bipolar. Então são células modificadas, fica no meio termo entre o receptor, o neurônio e assim por diante. Isso aqui é bem diferente, que a gente vai falar na aula de orelha, olho, enfim. Pode falar. Tipo C ainda não viu. A gente vai ver na aula de orelha e olho. Célula lamelar é a célula que reveste o axônio de terminações e que elas passam a ser chamadas de encapsuladas. Célula lamelar está presente como músculo de Meijer, mais hepatina, de Krause. Eu vou seguir, e a gente vai ver um a um. Tá, vamos olhar. Eu estou falando de sensibilidade especial. Juntando tudo agora, ó, olfato. Quem é o receptor sensorial lá na área de olfação? As células ciliadas do epitélio olfativo. Mas elas vão fazer sinapse com um neurônio, um par, né? Com um neurônio bipolar. Tem que ter um neurônio bipolar aqui na história. Quem é o da gustação? As células dos calículos gustatórios, que vão fazer comunicação depois com o neurônio bipolar. Quem da audição? As células ciliadas do órgão de corte. O equilíbrio, as células ciliadas dos canais semicirculares. A visão, olha lá, os cones e bastonetes. Em todos eles vai ter um envolvimento de célula bipolar depois. A gente vai ter neurônio bipolar depois disso. Ok? E é esse exemplo aqui do C. Então, quando chegar na aula de sistema sensorial, eu vou voltar a falar de novo. Porque do sistema sensorial, a gente vai dar ênfase para olho e orelha. Mas a gente vai voltar a falar dessa história novamente. Tudo bem? Tá, e reparem, quimioreceptor, mecanoreceptor, porque a endolinfa vai, no caso aí, pressionar os cílios dessas células ciliadas da orelha interna, seja da cóclea, seja dos canais semicirculares, e fotoreceptores, porque é a luz, o estímulo que vai, luminoso, né, que vai estimular a cor bastante. E aí a gente pode classificar esses receptores quanto ao tipo de estímulo, né? O estímulo que está aí levando uma mensagem para essa célula, né? Que é um receptor sensorial. Né? O que eu quero que fique claro não é o neurônio bipolar ainda. Tudo bem? Não é o neurônio bipolar. Tá. Vamos falar então, primeiramente, dos receptores cutâneos. Você já viu depois, mais que o adequadinho. Né? Quando a localização, a gente pode classificar eles como esteroreceptores, eles podem ser, quanto ao estilo, mecanoreceptores, termoreceptores, nociceptores, nocebador, terminação nervosa livredor, né? E quando a morfologia, eles estão não encapsulados, encapsulados ou às vezes celulares. Vamos falar sobre eles. E reparem, eles estão aí nas pontas dos dedos, que esse autor está mostrando. Os axônios desse nervo. Onde mora o corpo desse neurônio aqui? Da maioria deles? No gânglio da raiz dorsal da medula espinhal.
é o pseudo bipolar. A gente vai falar dele agora, né? Bem, a maioria desses receptores futuros é ou envolve o neurônio pseudo-bipolar, né? Tá? Uma imagem que eu já mostrei para vocês. Nós temos o Ruffini, o Krause, o Meissner e o Vater-Patini como terminações nervosas encapsuladas. Vocês estão vendo que em volta do axônio tem um revestimento. Dá para ver aí que o outro colocou em verde, o Ruffini para o Vater-Patini, meio amarronzado aí para o Krause e meio roxo aí para o Meissner. O enrolado lá dentro, ou ramificado, é o axônio. Mas é o axônio de quem? Do neurônio pseudo-bipolar, porque ele se dividiu em dois. Ele termina dessa maneira, na pele. Onde que mora o Meissner que a gente vê? Na derme papilar. Eu tenho muito mais na palma da mão, nas plantas dos pés, nos dedos, enfim, esse de Meissner do que o resto do corpo. Muito mais, assim, a quantidade maior, né? Que é o local que mais a gente entra em contato, pegar, pisar, e assim por diante. Né? Mas nós temos outros receptores encapsulados. E vamos ver, ó, o Ruffini, o Krause e o Patini, pressão. O Meissner, tato, mas um tato bem delicado. Né? Junto com o tato delicado, nós temos os discos de Merkel. Mas olha lá, é o axônio e ele vai fazer contato com a célula de Merkel. Ela não é encapsulada. É um axônio que termina numa célula que mora lá na camada basal ou germinativa da pele espessa, ou da pele do gato. Né? Depois nós temos o receptor, que a gente chama de receptor de fio tato também, mas associado ao folículo piloso. Ele também não é encapsulado. Não tem aquela célula lamelar ao redor. E depois nós temos as terminações nervosas livres, que é o axônio só chegando às células, né? Ou entre células epiteliais, por exemplo. Terminação nervosa livre, receptor sensorial, os nossos receptores, eles estão envolvidos com o controle da temperatura e dor. É muito importante depois vocês, com a farmacologia, relembrarem isso, porque entram medicamentos aí para dor, onde que age esse medicamento para dor, né? Ao longo aí do nervo e assim por diante. Será que seriam esses nossos setores que está bloqueando aí a levar uma mensagem para a parte central? Como é que é essa história? Então na farmácia vocês vão ouvir falar muito bem disso, né? Esses nossos setores é o mais falado lá. Deu para entender aqui, para mim, o meu objetivo é o que é encapsulado e o que não é encapsulado. Vocês conseguiram ver? Encapsulado, Ruffini, Krause, Meissner, Patini. Tem coisa em volta do axônio. Esses aqui não tem coisa em volta do axônio. É o axônio de lado, chegando aí. Ok? Tá, vamos ver a imagem. Terminação nervosa livre no esquema. Então o axônio ele vem, forma um telodendro, lembra que é a ramificação, e na ponta de cada telodendro, lá no finalzinho, tem um botão sináptico. É isso que a gente entendeu? Isso entra entre as células epiteliais do epitélio. Aqui está a imagem dele, uma microscopia de luz, né? Mostrando aí a imunocitoquímica marcando essa mesma estrutura. Né? Isso é uma terminação nervosa encapsulada ou não encapsulada? O que vocês acham? Não, encapsulada. Não tem nada ao redor dele. Né? Vamos ver essa do folículo piloso, que está envolvendo o folículo piloso. Tudo isso é o axônio. É um receptor sensorial para o folículo piloso. Eu só vejo o axônio, não vejo nenhuma célula que reveste esses axônios. Então, uma terminação não encapsulada também. E essa outra terminação que é o disco de Merkel. O axônio chega e faz contato com as células de Merkel. Não tem célula lamelar aí. Né? Então, uma terminação não encapsulada, sensorial. Né? Os nossos receptores é temperatura e dor, que a gente já tinha visto. Para os folículos pilosos, o receptor do folículo piloso é toque. E para a célula de Merkel também é toque. Né? O tato fino, que a gente já tinha falado anteriormente. A resposta, uma vez levado o estímulo, a resposta que é elaborada na parte central é essa. Então, vamos pensar. A gente pega um pedacinho de cabelo, sei lá, um palitinho, e toca levemente a pele. Né? Tocar ou passar um pincel bem leve. Como que é isso? O estímulo é o pincel.
Isso é levado para a parte central, muito rápido, né? Isso aí. Elaborado e a sensação que a gente tem é do tato fino, do toque fino. O pernilongo pousando na nossa pele, a mesma história. E aí é o folículo piloso que detecta quando o pernilongo pousa, né? Então a gente sente alguma coisa, mas a conexão é ele, né? Ele pousando, que é o estímulo, elaborado na parte central da resposta e a gente tem a sensação de toque. É mais esse tipo de receptor envolvido aí quando o pernilongo pousa na nossa pele. Deu para entender que isso é a resposta já elaborada? O estímulo é alguma coisa que está passando aí na pele? Pode falar. Não está falando. Esse aqui, o celular, mais para audição, visão. Esse cara falou é de moto, né? Céu, orelha, olho, não é pele. A pele é terminação não encapsulada ou encapsulada. Basicamente, eu falando dela. Não encapsulados. Tudo bem? Eu posso chamar isso de célula? Terminação de célula? Não, não é. Não é a célula que é a que vai fazer comunicação com o neurônio bipolar. Envolve o neurônio bipolar, né? Vamos ver essas agora. Essas vocês conhecem. Estou mostrando ela em maior aumento. Aqui ela só para mostrar a região da amora, uma derme papilar. Depois ela em impregnação argêntica. E depois aqui curado em HE ou HE, em maior aumento. Dá para a gente ver muito bem uma estrutura parecida com essa. O axônio está aí dentro dessa estrutura. Os núcleos que vocês estão vendo aí, e a gente vê lamela, né, aí presente, ou são das células lamelares que eu tinha falado anteriormente. Essa terminação é uma terminação encapsulada. Tudo bem? É uma terminação com corpúsculo de Meissner. Toque fino, pressão, vibrações de baixa frequência. O axônio está chegando aí. Onde mora o corpo desse axônio? O corpo celular desse axônio? O gânglio da raiz dorsal. Tudo bem? Vem para lá daquilo que eu mostrei lá no começo. É esse aqui, ó. O preto. Pele. Todos esses axônios que a gente está falando aqui, o corpo do neurônio é celular e mora no corpo. Vamos passar. Esse é o Meissner. Vamos agora para esse, que é conhecido também de vocês. Ele mora na pele, por exemplo, a gente está falando de pele, mais interna, lá na derme reticular ou até hipoderme. Cadê o axônio? Está lá no meio. E aí a gente vê muito bem as células lamelares. Isso forma exatamente lamela. E essas células aqui são semelhantes aos neurônios, mas não formam a bainha de melina. E elas passam a ser chamadas de células lamelares. Ele está mostrando aí o axônio mielinizado pelo neuronócito. E lá no final dele, ele continua como o axônio desse, que faz parte do nervo, né? Lá no final, a célula semelhante à célula de Schwann, ou neuronócito, passa a ser chamada de lamelar. Não fabrica mielina aqui na ponta. Não é mielina. Bem? Quadro platinho, mudanças da pressão, do toque profundo e vibração de alta frequência. Ele é o oposto do Meissner, em termos de resposta, ou de sensibilidade geral. Encapsulado, essa terminação. Olha o Ruffini. Então, nós estamos vendo aí o esquema, o axônio chegando, mas ele tem um revestimento de célula lamelar. A imagem dos esquemas do Ruffini, o axônio chegando aí, que era mielinizado pelo neuronócito, e ele se ramifica, forma o peridendo, encapsulado por células lamelares, a imagem dele em terminação argêntica, e basicamente, o que está envolvido no Ruffini? Estiramento da pele, deformação de articulação, calor, né, a sensação de calor e assim vai. Todos esses axônios que chegam ali, nessas terminações não encapsuladas ou encapsuladas que a gente falou, o corpo do neurônio desses axônios, encapsulado no final ou não, mora no gânglio da raiz dorsal do nervo espinhal. Tudo bem? Se a gente fosse pensar numa pele, no caso é uma pele grudada, epilosa, tem um receptor lá preso ali, a gente teria todos esses receptores sensoriais aí na pele distribuídos dessa maneira, né? Os encapsulados, o Meissner, nas famílias dérmicas ou conjuntivas,
terminações nervosas livres, nossos receptores, que está em verde, não encapsulado. Esses axônios, a ramificação desse axônio entra por dentro ou entre as células epiteliais epidérmicas. Olha o rufine, que a gente acabou de ver, que é estiramento, calor, né? Encapsulado. Fica mais da derme reticular, mas mais, vamos falar assim, próximo à epiderme do que o patine, que é mais profundo, né? O Vater patine encapsulado, ele mora numa derme reticular mais abaixo e às vezes até epiderme, né? Encapsulado. E o receptor para o folículo piloso, encapsulado. Então, num pedacinho de pele, a gente tem várias terminações nervosas, encapsuladas e não encapsuladas. Lembrando que quando é encapsulado, tem a célula lamelar, né? Todos esses axônios que a gente está vendo aí, com outro desenho em verde mais escuro, mais claro, azul, enfim, os corpos desses axônios moram na raiz dorsal da medula espinhal. Tudo bem? E aí, outra parte do axônio vai lá para a parte central, né? Fazer sinapse lá na parte central. Alguma dúvida? Essa estrutura, o azul é o axônio associado ao folículo piloso. Terminação nervosa para o folículo piloso. Sim. Ele que controla o músculo eletor do gênero, por exemplo. Tá, vamos pensar. Se eu lesionar um pedaço de pele, um bom pedaço de pele, eu perco um monte de receptor. E aí eu fico sem sensibilidade? Como é que é essa história? Axônio meio que regenera. E ele, na verdade, tudo bem que faz parte de um nervo. Mas eu, muitas vezes eu não lesionei um nervo, eu lesionei aquele axônio que está chegando lá na pele. A epiderme, derme. O nervo às vezes fica mais profundo, enfim. Eu falo assim, lá na pontinha, se eu arranquei um pedaço da minha pele, é capaz de voltar essa sensibilidade? Não, né? O axônio sempre se regenera, né? Principalmente se ele fizer parte de um nervo misto, e que aí é aquela bagunça, né? Para a tentativa dessa regeneração. Mas se for no final dele aí, na terminação nervosa, tranquilamente. Às vezes a gente perde essa sensibilidade no começo e depois ela volta. Ou às vezes não volta, né? Existe também uma história que vocês vão ouvir falar, plasticidade. Às vezes já fizeram isso, vou destruir todas as terminações nervosas, por exemplo, livre. O indivíduo, no caso, o dor não sentir dor. Eles fazem esses testes, né? E aí, ele nunca mais vai sentir dor porque eu tirei todas as terminações nervosas livres? Será que isso acontece? A outra terminação assume a função. Então tem plasticidade nesse sentido, né? Eu perdi as terminações nervosas livres, as nossas receptoras, mas eu vou sentir dor porque a outra assume. Ok? Eu tenho toda essa história em relação às terminações ou às receptores sensoriais para a pele, né? O que a gente está falando, depois não. Mesma coisa. Aquele receptor, ele assume a outra função que ele já tinha, além dele, a dor. Posso seguir? Na verdade, a pessoa leva muito tempo para a gente falar. Uma pessoa que sente dor, é atacada por animal. Isso aí tem endorfina. Tem mais a ver com endorfina do que não que isso não faça parte. Dor é um assunto da canal que leva nas são chamadas de células normais. Eu não falaria de que o próximo modificado eu não posso modificar. Porque ele vem vindo com o neurotransmissor do axônio e ele tem que continuar com a célula parecida com ele. Não é que eu faço. Muitas vezes os livros trazem essa informação. Ele está
mais para neurolemócito não ionizante, o que quer dizer isso? Que não forma membrana em volta do solo, do que para fibroblasto. O Merkel é a célula de Merkel do epitélio e um axônio. Não tem nada, não tem lamela. Ele não é lamelar, não capsulado. O disco de Merkel. Posso seguir? Pois não. Professora, qual é que é a natureza histológica da cápsula mesmo? É só tecido Da nervoso? cápsula dessas terminações é uma célula que fabricava mielina antes. Quem é essa célula? O neurolemócito. Ok? E que ela chegar aí na pontinha dele, ela não vai formar mielina, que é envolver esse neurolemócito, envolver esse axônio para formar mielina. Por isso que ela é chamada de célula, o neurolemócito não modificado, não mielinizante, ele passa a ser chamado de célula lamelar. Só tem isso? Não tem nenhum colágenozinho, né? Só ela. Beleza. Para que quando tem colágenozinho em volta do axônio? A célula que acompanha axônio não é colágenozinho nem fibroblasto. Né? A glia periférica é o neurolemócito, então é uma célula que nem tem ali a modificação dele, dá para entender? Beleza. Meio que envolvendo ele, protegendo ele, e ela vira célula lamelar. Certo. Aí o Pablo perguntou, é um fibroblasto modificado? Tem autor que fala, não é. Ele está mais para neurolemócito do que para fibroblasto. Posso seguir? Vamos lá. Olha agora, só para mostrar. 2 tipos de campos de recepção de estímulo. Um que está lá no dedo e um que está um pouquinho ali no braço. No antebraço. Só para mostrar que os dois vão fazer parte do mesmo local onde está o corpo do neurônio, e os dois são pseudomusculares, e são os gânglios da raiz dorsal da medula espinhal. Esse verde e vermelho aqui faz parte de um nervo, que escorre dentro de um nervo. Bem? Só que o nervo não é só sensitivo sensorial. Junto com eles eu tenho que volta como resposta. E só está mostrando a parte sensitiva de 2 locais diferentes da pele. Né? E aí, imagine dentro desse ângulo agora, quando os neurônios pseudonipolares, cujos axônios vão para a pele, moram aí. Então, essa aqui ao lado está mostrando 1, 2, 3, 4 para cada tipo de receptor, terminação nervosa sensitiva sensorial lá na pele. Né? Então, todos os corpos desses axônios, desses receptores sensoriais da pele, que a gente acabou de ver encapsulado, não encapsulado, eles são do tipo pseudonipolar, o axônio, moram no plano da raiz dorsal da medula espinhal. Tudo bem? Essa é a sensibilidade geral, porque aquelas especial, visão, audição, não envolve esse neurônio pseudonipolar. Não é o neurônio pseudonipolar. Tudo bem? É o bipolar que vai entrar na história. Né? E eu tenho que ter uma célula receptora, que pode ser ciliada, um fotoreceptor, que a gente vai começar a ver agora. Okay? Agora não, na próxima aula a gente vai falar de olho dele. Tá. Reparem que a sinapse é lá dentro da substância cinzenta, não é sinapse no gânglio. Né? Então a sinapse é uma substância cinzenta. Quem são os corpos neuronais que moram nessa substância cinzenta que vão fazer sinapse com esse axônio do neurônio pseudonipolar? Tem 2 tipos. Interneurônio e o neurônio motor. Não é isso que a gente viu? O interneurônio é para dar a sensação, na verdade sim, o arco reflexo simples, que foi aquele exemplo que eu dei. Botou a mão na chapa quente, a sensação do quente é o interneurônio. O tirar a mão não é o interneurônio, é o neurônio motor. Lembra que eu falei isso para vocês? Né? Então é isso que o autor está mostrando, que as sinapses moram dentro da substância cinzenta. O gânglio não é estação sináptica. É importante saber isso, porque o gânglio autônomo, simpático e parasimpático, é a estação sináptica, tem sinapse lá dentro, ok? E aí eu sempre faço a comparação, o que esse tem e esse não tem? O que eles têm em comum? O que eles não têm em comum? Tá vendo a história, né? Importando aí que cada um vai apresentar já. Vamos ver os próprios setores. Eu falei rapidamente deles na aula de tecido muscular estriado esquelético, né?
Essas terminações sensoriais ou sensitivas ou receptores sensoriais do músculo esquelético moram nele, olha lá as terminações nervosas, de novo, tá em vermelho. Elas vão caminhar e ele é o axônio de quem? De neurônios pseudomoleculares que moram ao gânglio. E aí o axônio vai receber um estímulo, o axônio vai fazer sinapse na substância cinzenta e vai voltar pelo mesmo nervo, né? Para fazer, por exemplo, para esse músculo dar a sensação de estiramento, por exemplo, né? Ou sensação do posicionamento do indivíduo no espaço. A gente tem uma musculatura que controla a nossa, nosso corpo, que a gente não percebe isso. A gente está deitado e fala, nem o músculo está mexendo. Não, a gente está sob tensão. Sempre. Existe uma tensão. Né? E isso está muito envolvido com esses receptores sensoriais. Pois não. Desculpa, eu perdi uma parte aqui. A terminação nervosa celular, entendeu? A célula pilosa da orelha, ela não vai ser um neurônio. Ela vai só estabelecer depois uma sinapse no neurônio celular. Isso. Então ela não é neurônio. Tem gente que fala que é um neurônio modificado. Mas ele é um receptor sensorial de célula, celular. Tá, enquanto a terminação nervosa encapsulada e não encapsulada, ela sim é neurônio É o pseudomolecular. axônio de um neurônio pseudomolecular, cujo corpo está lá no Tá no gânglio. gânglio, beleza. Toda terminação nervosa encapsulada ou não é o axônio de um neurônio pseudomolecular. Ok. Já celular. Já celular é uma célula receptora que pode ser ciliada, um fotoreceptor ou em bastonete, que vai fazer sinapse ou contato, que pode ser um neurônio modificado, né? Com um neurônio bipolar. E ele mora onde? Hã? E ele mora onde esse bipolar? Não é no... Depende. Se você falar na retina, ele mora na retina. Se você falar na orelha, ele vai morar no gânglio espiral. E a gente vai falar ainda. Beleza, Ok? obrigado. Posso seguir? Tá, então repare, o que eu quero que vocês vejam aqui é que no mesmo nervo ele está mostrando só três, vamos falar assim, três fibras, duas aferentes e uma eferente. Dá para perceber aí, né? Tudo isso mora dentro do mesmo nervo. Da mesma maneira que tudo isso está junto com esse. Tudo junto. Então o próprio setor, as terminações nervosas da pele, todos caminham dentro do mesmo nervo, esses axônios. Seja ele aferente ou inferente de que terminação nervosa for. Existe o nervo sopra a pele, o nervo, né? Tudo bem? Bora lá, né? Essa parte sensorial aí. Tá, vamos olhar. Tem várias informações que eu não vou usar agora. O que está azul é o sensorial. Ele vem, por exemplo, do órgão tendinoso do bode. São fibras musculares e cidades esqueléticas modificadas. Receptores sensoriais do músculo. Né? E vão levar o estímulo para a parte central. Ele tem vários nomes, a fibra 1A, a fibra 1B, isso não interessa pra gente. Vai fazer sinapse lá na parte central, mas repare que ele não desenhou o gânglio da raiz dorsal aí, mas ele está envolvido, né? Esse axônio azul é desse neurônio pseudomolecular, ele não desenhou o neurônio pseudomolecular no gânglio. Faz sinapse lá dentro e volta como resposta à fibra muscular esquelética vermelha ali, para dar, por exemplo, a sensação, né? A resposta de estiramento, alongamento muscular e assim por diante. Vamos ver aí o outro tipo de fibra, que vem lá do órgão de Golgi, né? Da mesma maneira, pode dar tensão à força de contração, mas ele tem essa mesma história. Uma fibra de um axônio cujo corpo do neurônio mora no gânglio, faz sinapse lá na parte central e volta com uma fibra motor diferente para cada célula muscular. Detalhes dessas denominações não me interessam. O que eu quero que vocês guardem é que sempre tem uma parte aferente, terminação nervosa aferente, um receptor sensorial aferente sensitivo, cujo axônio é do neurônio pseudomolecular. Pode ser do músculo, pode ser da pele. Tudo bem? E que eles moram no mesmo nervo. E que a sinapse é dentro da parte central, não é no gânglio. É isso que interessa. Alguma dúvida? Não sei na parte central, Ela é na parte central. O âmbito da raiz dorsal não é a estação sináptica. A sinapse não é no gânglio, a sinapse é na parte central, substância cinzenta.
o interneurônio e célula neuromotor. Muito depois, é a dor que você põe a mão na chapa, por exemplo, quente. Primeiro você tira a mão, depois você sente a dor. Mas é muito rápido. Memória disso, consciência disso, fala, vou mexer meu braço, isso aí precisa de estresse diretamente do solo, para coisa mais simples. Porque é um músculo voluntário. Envolve a mesma, os dois neurônios, tendo consciência ou não. A parte somática é assim. Na verdade, você tem os dois, né? O fluxo neuromuscular e o órgão tendinoso que pode ser os dois. São próprios os dois. São diferentes. Tem dois tipos de receptores musculares. Sim, ele não desenhou, eu falei isso. Não tem, a outra embaixo tinha. Olha aí, ó, a imagem. Aqui o motor não mostrou. Qual? Essa é a célula identificada, o alvo-celular, e ele não está mostrando ele. Okay? Aqui ele está mostrando, ó, o gânglio. Aqui está mostrando as fibras motoras envolvidas nele. Quem é essa terminação? É uma célula modificada muscular esquelética. É esse daí que você está vendo ali. Ele é uma fibra muscular esquelética modificada. Multipolar, se você for pensar, multipolar. Mas ele é uma célula muscular esquelética modificada. Isso é puro. Vou mostrar agora. Isso aqui é cara de neurônio. Essas fibras intercostais, isso aqui são muscular modificado. É a terminação nervosa desse músculo, o próprio receptor. Isso aqui não é neurônio. Muito largo. Muito largo. Pseudo-muscular. E essa terminação vai para a parte central. Peraí, que eu acho que eu fiz uma coisa que se tem duas coisas aqui. A que envolve o gânglio é o arco reflexo simples. A que não envolve é essa que você está falando que é a D. Falando errado. Que é essa aqui, que vai direto lá para a parte central, que é azul aqui, ó. Vai direto. Tá certo, Zé. Aquela outra é do arco reflexo simples. Vamos repetir. Vamos pensar. Quando envolve o neurônio gânglio da raiz dorsal espinal, esse axônio ele está levando um estímulo para você fazer o controle voluntário, a retirada, por exemplo, da chapa quente, quando você põe a mão e envolve o gânglio. Né? Bem, fibras aferentes pode ter um interneurônio fazendo assim. Tá. Quando envolve sensação do músculo, como estiramento, alargamento, enfim, dele em si, né? A retirada, o movimento, né, do tecido muscular. Aí ele vai ser igual a esse aqui. Tá falando isso? Tá certo? Vai direto. E eu vou voltar lá naquela imagem. Não envolve o gânglio da raiz dorsal do nervo espinal. Vou voltar lá para trás.
É esse aqui. Tá certo. É esse. Vou voltar, tá, gente? Vamos ver se tá certo. O D é um proprioceptor que ele vai direto lá na parte central. Quando é o que envolve o pseudo-unipolar? Quando seria esse? Quando é, por exemplo, um arco reflexo simples. Ok? Pode, então, pensando em tecido muscular, estriado esquelético, ter o envolvimento do gânglio ou não. Ok? Corrigindo. Tá? Aí a imagem dessas fibras interfusais, que são esses receptores sensoriais, repare que como ela é muito parecida com a célula muscular estriada esquelética, mas ela é menor, né? Ela fica restrita aí no conjuntivo, bem difícil da gente visualizar no corte zoológico por uma toxina, mas ela lembra essa célula muscular, né? Se a gente for pensar em termos de receptores sensoriais. Tá, na pele. Falando desse folículo piloso que tem essa terminação nervosa para ele, detecta movimentos do pelo, movimentos da pele e detecção de estímulos que ainda não tocaram a pele. Isso é o pernilongo que eu estava tentando falar para vocês. Às vezes ele nem chegou a tocar, mas é o folículo piloso que já sente que tem essa sensibilidade e você já sabe que tem alguma coisa aí por perto, né, que vai causar algum tipo de estímulo. É esse receptor do folículo piloso peritriquial aí, relacionado ao folículo piloso. Terminação nervosa não encapsulada. Tá. Tem alguns interoceptores que são de vísceras, vocês devem ter visto isso lá na anatomia. O seio carotídeo, o corpo carotídeo, no caso aí, especificamente de vaso sanguíneo. Sensação de estiramento, no caso, para o controle da pressão arterial, aí, e o restritor, no caso de quantidade de CO2, obtenção de CO2. Né? E a gente nem fala, não tem como mostrar isso aí para vocês. Mas são considerados os interoceptores. Desses todos que nós falamos, o que é importante? Os da pele, que são muito famosos no sentido de ser encapsulados ou não encapsulados. E no caso do músculo, a gente nem fala muito, porque a gente nem toca na fisiologia, nessa própria percepção, enfim. Isso aí vocês vão ver mais lá na fisiologia. Tanto é que quando eu mostrei esse muscular estriado esquelético, a gente nem mal falou desses receptores. Então tem que ter a noção de que tem um receptor sensorial que tem aí a capacidade de informar o grau de estiramento, relaxamento e assim por contração do músculo em si, né? Mas a gente também não fala muito. Vocês vão olhar em livros de histologia, não tem tanta informação assim. Então, voltando, pensem na pele. O que vai ser cobrado são os receptores da pele, encapsulados, não encapsulados, o envolvimento desse gânglio da raiz dorsal e espinal, quem mora naquele nervo, se tem os dois tipos de fibra aferente diferente, essa história. Onde mora o corpo desse neurônio, onde está esse axônio, né? É importante saber esses outros? Mas a gente vai se ater a esses aqui, ó. Ok? Não tem sinapse dentro dele. Sinapse é lá na parte central do sistema nervoso. O assunto está passando por outro, falando sobre potencial de ação. Tem gente que só queria morrer. Um pedacinho do axônio que se dividiu em dois. É sério que era o melhor espermatozoide possível. Mas a sinapse Os pilotos articulares, gente. Será? E as células são elas. E ele tem uma cápsula. É muito legal esse período. A junção neuromuscular vocês já conhecem, né? Nós temos aí um axônio, um telodendro, cada estrutura dessa é um botão sináptico que vai fazer contato com a placa motora da célula muscular estriada esquelética. Isso que a gente está enxergando aqui
é essa estrutura aqui. Né? A gente não está vendo a placa motora, que caindo em prova. A gente viu aí o axônio estava marcado de amarelo, eu perguntava o que era aquilo, qual era a função, enfim. Né? Microscopia de varredura dessa região e o que a gente já sabe, junção neural. Eu vou voltar a falar. Esse tipo de terminação nervosa é considerado uma terminação nervosa agora efetora ou assim, eferente. A gente viu a aferente, a sensitiva sensorial. Eu quero que vocês guardem tudo da pele, né? É o que interessa. Essa já é a eferente, tudo bem? E a junção neuromuscular é mais conhecida. Mas existem outras referências, porque a gente sempre fala assim, ó. O neurônio, deixa eu só voltar lá. Voltar, só para ficar mais claro. Lá no começo, esse aqui. Estou falando dessa parte agora. Eu tenho dois tipos de fibras referentes. Uma que vai terminar no tecido muscular estriado esquelético e outra que vai terminar em músculo liso, músculo cardíaco, vasos, né? Músculo liso de vasos, glândulas, enfim, que é o azul. O azul, o corpo do neurônio vai ter sinapse. Isso aqui é a parte autônoma, simpática e parasimpática. Eu acabei falando isso. Esses neurônios são neurônios multipolares. Esses que estão aqui também referentes aos motores são multipolares, cujos corpos moram na parte central. Tá, agora eu vou mostrar esse tipo de nervo chegando nessas regiões, ou de músculo liso, ou de glândulas. Então é uma terminação nervosa eferente, motora, chegando aí numa glândula para aumentar o seu produto de secreção, para controlar a contração da musculatura lisa, que a gente não viu até então. A gente só tinha visto o adenômero, a gente só tinha visto o cordão de Epatóstolo, a gente só tinha visto o mais músculo liso, mas a terminação eferente chegando ali, a gente não tinha visto aí. Ainda isso eu vou mostrar. Não estou mostrando glândula, já estou mostrando o axônio chegando aí. Já é eferente ao motor, ele já fez sinapse lá no glândula. Deu para entender o que eu vou mostrar? Esse finalzinho aqui, ó, dele, chegando nesse azul. Então vamos ver agora. Quando a gente fala em vísceras, que é o caso aqui, sempre a terminação nervosa motora que chega aí no eferente é da parte autônoma do sistema nervoso, porque a parte somática, aquela aí do negro que eu tinha mostrado anteriormente, é para músculo esquelético, é a junção neural. Tá claro o que eu estou falando? Que outra terminação eferente motora existe? Aquela que termina em músculo liso, que é essa que o autor está mostrando em amarelinho. Mas aí músculo liso eu tenho dois: o unitário e o multiunitário. Vocês lembram disso? O unitário era quem? Tinha o quê? Junção comunicante. E o multiunitário não tinha junção comunicante. Vocês lembram disso? O que tinha junção comunicante fazia, na verdade, aquela musculatura lisa funcionar como se fosse um sincício, que era para a parede do tecido muscular liso do intestino, por exemplo. Né? Esse que está sendo mostrado aqui, não tem entre os músculos, não tem a junção leve. Não muda nada, mas eu só vou mostrar o que está em amarelo é a terminação nervosa referente de um neurônio cujo corpo desse neurônio mora no gânglio simpático ou parasimpático, que teve sinapse. É uma estação sináptica. É o final dele. Terminação nervosa motora. Vamos ver isso aqui. Isso aqui o que é? O que é isso aqui, ó? Esse conjunto. Um adenômero. Célula muscular lisa. E agora eu estou vendo um adenômero. Célula glandular. Né? Porque o sistema nervoso autônomo termina em músculo cardíaco, músculo liso, glândula, músculo liso de vaso. Essa é a terminação nervosa diferente. Né? E agora, nesse adenômero, chega o final daquele axônio, levando a informação, né, processada na parte central, cujo corpo do neurônio desse axônio mora onde? No gânglio autonômico, simpático ou parasimpático. Aqui vai ser liberado acetilcolina ou noradrenalina, depende aí de qual autônomo está funcionando na hora, que a gente vai falar ainda dele. E nós temos aqui um outro tipo de célula, epitelial, enfim, que está funcionando até uma célula T aí, né?
linfócito, conjuntiva aí. E terminações nervosas chegando aí. Também para uma célula epitelial, provavelmente secretora. Onde mora o axônio, o corpo celular desse axônio que está chegando aí, que é uma terminação nervosa motor ou eferente. Muito sensitivo. Então, todas essas terminações que eu coloquei que estão em amarelo, é isso que eu estou mostrando para tentar falar com vocês. Tá? É a parte autônoma. É o azul. É o final desse axônio que fez sinapse no gânglio e vai terminar em músculo liso, vai terminar em glândula. Aquele amarelinho que eu estava mostrando lá é essa parte aqui, do axônio chegando lá. Tudo bem? Dentro de um nervo, obviamente. E ele é o axônio desse segundo neurônio que fez sinapse dentro do gânglio do corpo. Porque ele fez sinapse com quem? Com um neurônio cujo axônio mora lá na parte central. Eu tenho dois neurônios aqui, um pré-ganglionar e um pós-ganglionar. Então aqueles amarelinhos são todos axônios pós-ganglionares. Eu estava falando, né? Inerva, músculo liso e células secretoras. A gente nunca tinha mostrado essa inervação, né? A gente só tinha falado, é controlado, secreção pela parte autônoma, controle nervoso, mas nunca tinha mostrado como que era essa terminação nervosa eferente ou motor ali chegando. Então tudo esse axônio, o final dele, né? Cujo neurônio, o corpo do neurônio mora nesse gânglio. Então, só guardando, o gânglio pseudomuscular não tem sinapse, o gânglio da parte autônoma tem sinapse. Tudo bem? Posso seguir? Tá. Aí a gente olha microscopia de varredura colorizada no computador, corte longitudinal, tá vendo também uma parte do transversal, mas aqui é tudo a gente olhando para o transversal, olhando de cima, como se a gente estivesse em cima disso aqui, ó. Tudo é microscopia de varredura colorizada no computador. Pois não. Os gânglios da divisão autônoma, simpático, mora pré-vertebral, em frente da coluna vertebral e ao lado da raiz dorsal para trás. Isso da parte simpática. Da parte parasimpática pode morar perto do órgão ou dentro do órgão. A gente vai falar já com fala de gânglio. Isso aqui é só para a gente mostrar, vamos introduzir nervo. Cada estrutura dessa é um axônio. Tudo bem? E um conjunto de axônios, seja eles aferente ou eferente, constitui um nervo. Tudo bem? A maioria tem axônio aferente e eferente, né? A maioria dos nossos nervos é mista. O que está em amarelo aí, ó? O que está em amarelo? É o axônio. O que está em roxo? A mielina. A maioria dos nossos nervos, os nossos axônios, é mielinizada, né? E a mielina fabricada pelo corpo nosso. Então esse verde que vocês estão vendo agora aí, é o roxo que está aqui, né? É a mielina sintetizada, produzida, que é a membrana plasmática do corpo nosso. Um conjunto de fibras nervosas, eu estou dentro de um fascículo nervoso, né? Tudo bem? Conjunto, que a gente vai ver já. Então lembre, epineuro, vários fascículos. Perineuro, um fascículo, né? E lá dentro, cada um, depois dessa mielina, quem poderia? O endotelioma. É só lembrar o músculo que fica fácil da gente pensar nas marinas. O endoneuro está indo esse aqui, né? Não, imagem meio azul. Meio azul, exatamente. Então, o endoneuro ficaria depois da mielina. Tá. Isso aqui é anatomia. Quantos pares de nervos cranianos já tem? Quantos pares de nervos espinais? Né? Não é espinhais mais. E pra gente não importa, isso é anatomia. Mas só para mostrar para vocês que o corpo do neurônio pode morar na parte central, quando a gente fala do nervo, pode morar em gânglio. Então o nervo pode ter fibras nervosas aferentes da parte somática, da parte autonômica, pode morar mesmo, né? Tá. Quando a gente olha o nervo do lado direito, desculpa, esquerdo, é um nervo cortado longitudinal. E aí a gente já tinha visto isso há muito tempo, esse trajeto serpentinado que caracteriza esse nervo, né? E aí a gente está vendo aqui um fascículo, né?
conjunto de fibras. Cada estrutura rosa e desvinculada é um axônio. A quem pertencem esses núcleos que moram aí? A maioria é neurolimócito. Lembra que cada axônio eu tenho vários neurolimócitos. Por isso que eu tenho predomínio de neurolimócito. Mas eu posso ter também uma cromatina mais condensada aí de células que pertencem ao conjuntivo após a mielina, né? Que foi embora aí. E a gente está falando do endoneuro. A maioria do endoneuro é fibroblasto. Então, todos esses núcleos mais alongados com cromatina mais descondensada é de neurolimócitos. Os mais condensados ou não tão alongados, provavelmente é de fibroblasto. Né? O nervo pode ter um fascículo. Se a gente pegar um nervo de um roedor, ele é infinitamente menor que o nosso nervo. Né? E às vezes o roedor, o nervo dele tem um fascículo só. Né? E aí, isso aqui pode ser o perineuro, se for um fascículo, e consequentemente a bainha aqui do originario, que caiu um pouquinho antes dela, se for um perineuro. Então, assim, os nossos nervos têm vários fascículos, né? Se for de um animal muito pequenininho, às vezes o próprio nervo tem um fascículo só. Tudo bem? Dá para perceber que o conjuntivo aí, que reveste um conjunto de fibras, ele é bem mais escófilo do que o próprio estômago. Né? E aí a gente tem agora ele cortado transversal. Cada ponto ósseo que vocês estão vendo lá, envolto pela o branco, que foi a mielina liberada, né? Na verdade, retirada durante o processamento somático. Isso aí é o espaço que a mielina ocupava e o axônio estava cortado transversal. De novo, é um conjunto de fibras. Então, provavelmente, isso que está aqui fora, se for um fascículo mais de um, é o perineuro. E lá dentro teria o endoneuro. Tudo bem? Então, só para mostrar o que seria um corte transversal e o que seria um corte conjuntival. Né? Aí, quando eu corto transversal, o basófilo seria os neurolimócitos. O basófilo é um predomínio de neurolimócito. Mas também aí dentro tem fibroblasto. Aí vem a pergunta, eu posso ter mastose? Aí dentro, posso. Esse é o meu conjuntivo, endoneuro. Bem? O perineuro, aquele relógio tá certo? Tá certo? Tá, vou terminar agora. Olha agora, o perineuro tem, além das células do conjuntivo, uma célula que acumula, que contém a quitinimiosina, um filamento contrátil, a chamada célula contrátil do perineuro. Quando eu dei músculo, eu falei para vocês, miosina e quitina não é exclusivo de célula muscular. A mióide pode ter, a miofilial pode ter, e falei dela, a célula contrátil do perineuro tem. Né? Para que será que eu tenho uma célula, um nervo, uma bainha conjuntiva, que tem a quitinimiosina? O que vocês acham? Aí ela faz barreira. Exatamente. A grande função dessa célula é fazer barreira, impedindo que qualquer coisa venha ameaçar o funcionamento ou a destruição desse axônio. Ela pode participar numa regeneração, cortou um nervo e você vai tentar unir as duas partes, por exemplo. Ela pode esticar e ajudar? Pode, mas a principal função dessas células contráteis é barreira. A gente vai parar aqui, então, na próxima aula eu continuo com o nervo. O que a gente tem para ver lâmina? Alguma terminação nervosa? Nenhuma. Nós não temos, né? A aula vai ser de nervo, corte transversal